Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro aqui no canal da Sociedade Chesterton Brasil. E hoje, justamente porque nós estamos no período de lançamento aí do que eu vi na América, certo? Então, se você ainda não se inteirou sobre a campanha de lançamento e tudo que rola por aí, não deixe de se informar, talvez haja a possibilidade ainda de comprar. A campanha provavelmente já foi encerrada, mas no futuro também provavelmente haverão novas edições, então fique por dentro. É um livro que vale muito a pena, é a visão de Chesterton sobre o que ele viu na América, como é natural, com o título do livro. Bom, eu estou conversando com vocês aqui um pouco, dentro do período, há pouco houveram, né, as eleições nos Estados Unidos, que é uma coisa que sempre mexe com a opinião pública e com a impressão das pessoas, um pouco porque todo mundo sabe que essa é, né, uma chefia de Estado e de governo que vai impactar no mundo inteiro, e é, na opinião geral, a que mais impacta, né? É evidente quando o chefe de governo, né, do Reino Unido é eleito, ou então da República Alemã também. Todos esses são lugares que têm, né, um impacto muito concreto, certo? Para geopolítica e assim por diante, né? É assim também a conjuntura do mundo do leste europeu, né? E assim vai, tá? Vocês estão mais ou menos por dentro disso na maioria dos casos. É evidente que a gente percebe que algumas pessoas começam a colocar, né, diante da expectativa política, algum elemento um tanto messiânico, tá? E isso é mais do que qualquer outra coisa do que eu quero falar. Então, né, se você veio aqui para esse vídeo, né, esperando que eu vá falar qual é a minha opinião sobre quem foi eleito, quem não foi eleito, agora o que acontece com o mundo, assim por diante, o que vai acontecer com o Brasil, o que vai acontecer, né, com o candidato X ou o candidato Y aqui no Brasil. Bom, lastima informar, não é o que nós vamos fazer aqui hoje, certo? Porque com certeza toda opinião política de um momento geralmente acaba se tornando datada. Mas eu quero tratar de uma outra coisa que muita gente comenta hoje em dia, tá? Que é a questão da dita polarização, né, no meio político, certo? Isso, na verdade, a mim figura como algo que denota, demonstra, melhor dizendo, o quanto nós estamos diante de uma crise civilizacional, e por que não dizer em algum grau de uma decadência civilizacional, né? É evidente a expressão decadência, eu sei que é polêmica, algumas pessoas podem discordar de mim, tá tudo bem, e é assim mesmo, tá? Mas por que eu falo isso? Um pouco eu quero explicar, porque eu acho que isso também pode ser um sinal de decadência. Bom, a política a princípio trata de elementos práticos, né? O que são esses elementos práticos? Bom, como nós podemos nos organizar como sociedade para poder, né, angariar os melhores esforços e então conseguir os objetivos que nós precisamos, geralmente aqueles objetivos que tendem àquilo que é chamado de o bem comum, né? Ou seja, como nós melhoramos as condições para que hajam melhores trocas comerciais, as pessoas vivam em maior seguridade, haja uma harmonia entre o desenvolvimento humano e a manutenção dos recursos naturais, o que não é uma novidade em termos de preocupação, né, da nossa civilização e de outras civilizações, certo? E, evidentemente, esta preocupação que sempre esteve presente, e até eu comento uma coisa aqui, pessoal, vocês acham que a primeira sociedade a se preocupar com a diminuição de florestas e assim por diante foi a nossa? Não é, tá? Nós temos já desde o século XVIII, né, e até anteriormente os Hanover, preocupados com o fato de como haviam poucos bosques e florestas realmente, né, densas, né, profundas, com bastante árvores, né, e fauna e flora na Inglaterra. Né? E diz assim, nossa, mas como essas florestas da Inglaterra são, né, e esses bosques da Inglaterra são tão minguados, né? Claro, bom, nós temos aí presença, né, de madeiramento nessas regiões aí desde muito tempo, mas parece que na Alemanha se tinha bosques e florestas mais densos, melhores, com melhores caçados e assim por diante, tá? Alguns dizem, ah, Rodrigo, mas essa é uma preocupação aristocrática com a natureza, não é? Bom, gente, na minha opinião, uma preocupação razoavelmente, sei lá, natural, humana. Não me parece razoável, desculpe-me quem tem opinião contrária, mas não me parece racional eu, como ser humano, começar a me considerar uma espécie de doença ou câncer no planeta ou coisa do tipo, achando qualquer coisa contra a minha espécie, contra, né, outras pessoas, porque o planeta deve ficar bem, né? Então, não, eu quero cada vez mais a humanidade se desenvolva, melhore, certo? Dentro de uma paternidade responsável que nasça cada vez mais pessoas, tá? E possamos, né, cada vez um número maior de pessoas usufruir do privilégio da existência, certo? Porque eu acredito nisso, que a existência é um privilégio, apesar do sofrimento, apesar das dificuldades e assim por diante,
como a gente vai encontrar também no próprio discurso do Chesterton, que quer ver isso, vai ver isso em vários lugares. A obra mais emblemática é Man Alive, certo? Onde, né, o Innocent Smith, né, coloca um professor dele diante da perplexidade ou das consequências de acreditar no niilismo, na vida sem sentido e assim por diante, tá? Então é isso, nós temos desde o começo já há muito tempo preocupações como essa. Então a vida política é para tratar dessas coisas, voltando, né, abrimos uma grande janela, voltamos agora, né, depois da janela fechada, que então para ver as questões disso, moradia e tudo mais. É claro que vão ver várias disputas acerca do que é o papel do Estado nesse sentido. Né? Se tem que financiar mais, se tem que financiar menos, se tem que dar, se tem que favorecer o trabalho de quem quer trabalhar, né? E não dar as coisas de mão beijada, entre aspas, né? Que de mão beijada não é nada, tudo custa impostos, tá? Então, mais projetos de assistência, mais projetos de incentivo ao trabalho, mais liberal, menos liberal, Estado mais amplo, Estado mínimo, bom, já entenderam, né? Existem várias conformações e visões de como o Estado pode promover esse bem comum, certo? Eu ainda prefiro ainda mais do que a questão do bem comum somente, eu acho ainda melhor dizer aquilo que diziam os clássicos, né? Promover a amizade entre os cidadãos, certo? Eu acho que esse é o grande fim, a grande beleza da política é promover essa amizade entre os cidadãos no sentido mais verdadeiro da palavra, né? Pessoas que, né, sejam instigadas a terem grandes ideais e possam, então, juntos compartilhar esses ideais e trabalhar por eles, né? Bom, então, de toda forma, para mim, a política é esse tipo de coisa, ou seja, e é claro que os grandes elementos existenciais, os grandes elementos, podemos dizer, soteriológicos, ou seja, que tem a ver com a salvação, né? Salvação existencial, o sentido da vida, o porquê vale a pena estar vivo, o porquê vale a pena suportar o sofrimento, a dor, a frustração, os momentos de tristeza, as decepções, a velhice, a doença, a morte. Por que vale a pena viver este grande drama que é a existência humana, né? Bom, isso ficava sempre ao encargo, certo? Da religião, ou seja, da teologia, e por outro lado, da filosofia, né, como ela nos é apresentada desde o período, né, dos clássicos, desde o surgimento do projeto socrático e assim por diante. Só que, curiosamente, de uns tempos para cá, eu vou chamar de tempos para cá, coisa, na minha opinião, tá? Alguns, evidentemente, vão querer lembrar o Rodrigo de que antes da Revolução Francesa, né, mais de 100 anos antes da Revolução Francesa, eu tive as revoluções inglesas, certo? E aí em 1600, quase 100 anos antes, eu tenho a Revolução Gloriosa, tá? Só que eu sou forçado, né, a dizer a vocês, forçado é uma maneira de dizer, mas eu tenho que dizer que as motivações filosóficas, na minha opinião, que estão por trás das revoluções inglesas, não são exatamente as mesmas que estão do lado por trás da Revolução Francesa, tá? Então, se nós queremos entender um pouco o que é essa motivação da Revolução Francesa, nós precisamos olhar para esse ideário, tá, que enxerga nas relações políticas mais do que aquilo do que em outros tempos se viu, tá? Ou seja, é claro, nós temos a Revolução Americana com a sua independência, que tem a ver também com a questão da liberdade, mas é muito claro que essa questão da liberdade não mexe profundamente com cosmovisões, certo, que estavam consolidadas há muitos séculos já nos Estados Unidos, especialmente relacionado a uma ética do trabalho, a uma ideia de liberdade e à religião puritana, né? Ou seja, é um cristianismo, né, de origem calvinista ou de inspiração calvinista, e que vai, em algum grau, se inspirar, né, numa certa narrativa bíblica que vai apresentar, né, esse Estado de Israel, né, esse Estado das tribos de Israel, com um liame, com uma ligação entre si, mais relacionada à questão da lei, da religião e assim por diante, com algumas figuras protagonistas, que são os juízes, que então angariam o esforço do povo para resistir a momentos de crise, tá? Então nós temos grandes figuras aí muito conhecidas da narrativa bíblica que fizeram parte desses juízes, entre eles Gideão, nós temos também Samuel, que é um dos últimos juízes, nós temos Sansão, e assim vai, tá? Quem quer conhecer mais isso, pode pegar lá o livro de Juízes na Bíblia, vai conhecer bem essa narrativa. E é bem interessante que naquele momento, naquele final ali do período dos juízes, que o povo começa a pedir um rei,
né? Samuel previne em nome do Senhor da série de dificuldades que um Estado monárquico traria, tá? E aqui o Estado monárquico não foque tanto no monarca, tá? Mas foque mais na ideia de uma organização de Estado permanente, certo? E com uma capacidade de ingerência muito maior na vida das pessoas, tá? Então, vai haver uma prevenção bíblica em relação a isso. Olha, esse rei vai pegar os teus filhos para guerra, vai pegar tuas filhas para concubina, vai cobrar impostos, vai não sei o que mais. Mas o povo quer um rei, certo? Então, assim, um pouco essa prevenção desse Estado monárquico, tá, é interpretada dessa forma dentro de alguns grupos calvinistas. E aí, quando se tem, né, esse ideário da conformação de uma nova nação na América, isso entra em algum grau dentro da jogada, não deixa de entrar também, tá? Agora, já na Revolução Francesa, nós temos uma certa iconoclastia, não uma ideia de ateísmo propriamente, mas uma certa iconoclastia, uma certa destruição, né, desses fundamentos sobrenaturais de sentido da vida humana. Né? De forma que, de alguma maneira, se propõe que não é o povo que recebe de Deus ou do Estado o sentido da sua vida, mas é o povo que diz qual é o sentido da sua vida. Né? Então agora ele deve lutar pela liberdade para buscar a felicidade e assim por diante. Algo que já está presente também na Declaração de Independência dos Estados Unidos, certo? Então tudo isso está envolvendo a Revolução Francesa. E a impressão que dá é que a partir daí começa a crescer cada vez mais no mundo ocidental a impressão de que o homem deve salvar-se por si mesmo, né? Que uma dúvida ferrenha em relação à salvação sobrenatural, né, e que vem através da religião. Uma confiança muitas vezes ingênua na capacidade de resolução dos problemas por parte da ciência experimental ou ainda por parte, né, de propostas e projetos realizáveis politicamente, certo? Bom, eu tô falando isso, se você conhece alguma coisa de história, basta falar, né, de coisas como o período do cientificismo, de todos os positivismos, depois do totalitarismo que existe dentro, né, do século XX, né, das mais diversas vertentes e assim por diante. Tá? E, olhando hoje em dia também para o quadro das eleições, essas polarizações e as reações à vitória ou à derrota parecem extrapolar muitas vezes aquilo que seria o razoável para quem sabe que as soluções políticas são pontuais, são datadas e precisam estarem sempre sendo renovadas e repensadas. As pessoas algumas vezes parece que estão esperando, né, que surja um salvador da pátria e esse salvador da pátria então possa fazer esse papel, certo, de tirá-las, né, das dificuldades financeiras, mesmo morais e assim por diante. Hoje eu percebo, né, de maneira muito forte a implicação dos argumentos relacionados à moral, né, ou o apoio moral e imoral que algum candidato dá para alguma vertente de ideia ou para grupos, ou se ele tem um comportamento imoral e assim por diante. Por quê? Porque realmente parece que em alguns âmbitos, né, essas questões políticas acabaram se tornando sacralizadas e a única forma de sacralidade que as pessoas, né, conseguem conhecer ou tocar ou alguma coisa assim, certo? Porque muitas estão afastadas do mundo da religião, tá bem? Mas tem uma coisa que é interessante, o que era o comportamento político, certo? De uma outra época, tá? Ou seja, se nós olharmos para a vida de Chesterton, e algumas vezes as pessoas relembram disso de maneira muito clara, certo? Chesterton, ele tinha uma grande amizade com pessoas que dentro do espectro político, se não estavam opostas a ele, estavam declaradamente em outro lugar, né, discordando dele em termos de política. Eu tenho alguns nomes aqui que eu posso citar para vocês. Bernard Shaw, um dos mais conhecidos, H.G. Wells, famoso escritor, né? Bernard Shaw, um grande teatrólogo, né? H.G. Wells, um escritor literário bastante famoso, escreveu O Homem Invisível, A Máquina do Tempo, e assim por diante. E Bertrand Russell, né, e outras figuras, né, de relevo do seu tempo, da qual, em algum grau, Chesterton dialogou com quase todas elas. E me chama a atenção como esse mesmo Chesterton, né, que com certeza não comungava das ideias de uma sociedade fabiana, como a que a Bernard Shaw participava, e assim por diante, ou mesmo se eu vou pegar, né, uma outra autora, não é Elizabeth Gaude, agora me foge o nome, mas é uma autora infantil, tá? Razoavelmente conhecida, tá? Eu sei que ela
menos conhecida hoje em dia, mas cada vez mais conhecida, eu acho que ela se tem retomado. Também era muito ativa na Sociedade Fabiana e assim por diante. Então, mas Chesterton era especialmente amigo do Bernard Shaw, de maneira que as pessoas, né, pensavam em Chesterton, né, como alguém que facilmente poderia encontrar junto de Bernard Shaw. Né? Então, assim, vocês imaginam que eu tenho pessoas que são claramente do lado A e claramente do lado B, e elas são muito apaixonadas por aquilo, e elas fazem campanha para os seus lados. Vocês sabem qual é os lados hoje em dia, né, que dividem o Brasil, via de regra. E imagine que esses dois caras, apaixonados pelas suas visões políticas e discordantes entre si, ao mesmo tempo tem um ao outro como o grande cara que você vai convidar quando quer tomar uma cerveja no boteco da esquina do bairro em que vocês moram. É isso. Esses caras vão frequentar a casa um do outro, esses caras vão sentar para beber e conversar, esses caras vão discordar frontalmente em diversos temas muito importantes para os dois, mas esses dois caras serão amigos, tá? Essa amizade não era só uma amizade possível, né? Era uma amizade que se dava mesmo. E Chesterton tinha outros exemplos, mais ou menos, mas eu acho que o grande exemplo, né, dessa amizade em comum de Chesterton é com a Bernard Shaw, certo? E isso por quê, na minha opinião? Porque, de fato, nós não estávamos com uma disenção de visão civilizacional tão severa como nós estamos hoje em dia, né? As pessoas, em grande parte, chegaram em alguns limites que Chesterton já intuiu em livros como Hereges, por exemplo, certo? Que é a questão, né, de uma sociedade que se orgulha por não ter uma forma de pensamento unitário, né? E essa ausência de forma de pensamento unitário, tá, chegou agora, né, mais do que nunca, né, parece ao seu ápice. Tá? Não existe um ponto comum de racionalidade em muitos grupos que unifiquem, né, as pessoas que pertencem a eles, mesmo que adversários políticos ou coisa que eu valha, dentro de uma visão comum de civilização, de um mínimo comum que serve de base suficiente para uma edificação civilizacional, independente de qual lado, né, esteja, na sua vez, da regência dos negócios políticos. Tá? E é por isso que as pessoas enxergam, na verdade, que a vitória ou a derrota de um ou de outro lado é a vitória e a derrota não de uma proposta pontual para conseguirmos, então, resolver alguns problemas pontuais que são da alçada política, mas é a vitória ou derrota de uma cosmovisão, né? De um projeto civilizacional, o que é algo exasperador, é algo, o que eu diria, realmente muito preocupante. Eu não estou querendo carregar a cor aqui nas palavras que eu vou usar, mas é algo realmente muito preocupante. Isso mostra, e por quê? Porque, no fundo, a maioria das pessoas, elas estão preocupadas com problemas muito pontuais, muito claros. Vou dizer o quê? A questão da inflação, aumento do poder de compra, aumento do salário mínimo, condições como segurança, como manutenção e assim por diante. Isso aí é o que está na cabeça da pessoa comum, né? Via de regra. Porém, existe mais dentro da regência do Estado. E toda vez que um projeto, né, sai de cena, o que ele edificou de bom muitas vezes acaba sendo varrido, em bloco, sem nenhum filtro, ou com pouco filtro. Inclusive as coisas boas podem ser varridas especialmente justamente porque elas falariam bem do governo que esteve anteriormente. Bom, isso se vê em vários lugares. O que eu estou querendo dizer para vocês agora, para concluir essa nossa conversa, é que talvez Chesterton nos faça refletir, não tanto só sobre as soluções, isso vai aparecer em várias obras dele, mas sobre o lugar que nós perdemos. Né? Talvez essas últimas eleições, tanto aqui no Brasil, como também nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo, tenha nos dado alguma noção do que nós perdemos em termos de civilização. Bom, nós perdemos várias coisas, né? Mas uma das coisas que nós perdemos, eu acredito, é realmente esta unidade civilizacional que permitiam que adversários políticos pudessem ser bons amigos e sinceros amigos, né? Em amizades realmente inspiradoras. Né? E, por outro lado, faz-nos cair em esperanças de salvação política que não pode, né, resultar em nada mais a não ser decepção, né? E a oportunidade, muitas vezes, para que pessoas, né, que têm um desejo de se aproveitar da conjuntura política para adquirir poder e vantagens, acabam, então, né, praticando aquilo que desejam. Né? Acabam
levando à frente seus populismos e assim por diante. Então, penso isso, né? Fica para nós um grande projeto, né? Projeto de realmente cada vez mais fazer figurar na política aquilo que realmente a política pode dar. Soluções concretas e bem pensadas para problemas do tempo, mediante, né, um trabalho duro, bom planejamento e responsabilidade em relação ao que se administra hoje, em vista daquilo, né, que vai ser deixado para os outros políticos e povo amanhã. Tá? É isso que a política pode dar, na minha opinião. Acredito que Chesterton também concordaria com isso. Se alguém tem alguma opinião a favor ou contra, né, daquilo que aprende nesse vídeo, não deixe de comentar aí nos comentários, deixar a sua curtida, compartilhar com quem você sabe que gosta de assuntos de política, principalmente uma política mais elevada do que a política meramente partidária, certo? Inscrever-se no canal e tocar o sininho, né, para ser comunicado aí, notificado quando nós tivermos novos vídeos aqui no canal. Está bem? Fico por aqui e até a próxima.